boa tarde, queridos alunos. Como é que vocês estão, gente? Que bom que a gente conseguiu fazer essa reunião rapidinha aqui, né? Eu passei convite para todas as turmas. Nós tivemos os fechamentos das notas e tal, conselhos de classe, né? E foi um intervalo bem longo das nossas últimas lives, né? Mas era importante ter essa pausa para a gente poder se concentrar em corrigir trabalhos, né? E vocês sabem que até o dia 10 de julho ainda eu estou corrigindo recuperações referentes ao primeiro trimestre, tá? E essas recuperações, quem está com nota abaixo de 6, né? Pode fazer essas recuperações. Tem um tópico, tá? Eu vou só pedir para quem está com o microfone aberto, se puder fechar. Acho que tá vazando o áudio. Deixa eu só ver quem que é aqui. Stephanie. Oi, Stephanie, tudo bom? Você consegue fechar o teu áudio, querida? Só para a gente não se atrapalhar, porque... Isso, muito obrigado. Então, depois, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode abrir e falar, tá? Só para a gente não se atrapalhar muito nesse trabalho aqui, né? Que é diferente da sala de aula. Na sala de aula é mais fácil, né? Você olha para o aluno e já vê que ele precisa tirar uma dúvida, que ele tem uma pergunta para fazer, né? Mas aqui a gente está aprendendo a usar ainda, né? Eu sei que vai ter um mecanismozinho legal em breve aqui, que é uma mãozinha virtual, que você pode levantar a mão, né, como a gente faz na sala, né, para pedir a palavra também, né? Mas eu não sei se isso já está nessa atualização agora do Google Meet. Bom, eu quero mostrar para vocês, deixa eu entrar aqui na apresentação da tela. Eu vou usar como base o primeiro C, né? Mas isso é válido para qualquer uma das turmas, né? Eu posso vir aqui para o primeiro F, né? Eu estou falando para todas as turmas, né? Até deixa eu ver se tem aqui, ó. Aqui, ó. Recuperações primeiro trimestre. Percebam, né? Na aba atividades aparece mitologia africana, segundo trimestre. Essa aqui é uma atividade que vale nota, tá? Mitologia indígena, segundo trimestre. Essas duas atividades, por enquanto, não vale nota. Então, vocês já sabem que pode ser que eu tenha que atribuir nota, porque depende do andamento. Nós temos 10 semanas, e já foram, se não me engano, já foram 3 semanas, então sobram 7. São 7 semanas para a gente fechar todas as notas, né, passar todas as atividades novamente, 5 ou 6 atividades por turma, daí fechar tudo e corrigir e fazer recuperação de novo. Então, de repente, isso aqui vai ter que virar atividade valendo nota, por isso é importante que todos façam. Sem contar que nós temos que conhecer também a mitologia indígena do mesmo modo que a gente conheceu a mitologia grega, né? Isso é uma preocupação que eu tenho, porque nós estudamos, vejam, um livro inteiro, quase um trimestre inteiro, né, de mitologia grega, um país europeu, né, que não é a nossa realidade, mas que tem muita influência, claro, na filosofia, na história do mundo, né? Agora, nós também temos que aprender a nossa própria história, que é formada por índios, africanos e portugueses, né? O português, nós falamos a língua portuguesa, né? Então, uma coisa mais fácil para a gente conhece a língua portuguesa, a gente conhece o modo de vamos dizer assim, pensar até, né? Eu tenho uma amiga em Portugal, ela esteve aqui em Curitiba, ela é uma portuguesa, né? Ela esteve aqui em Curitiba fazendo um intercâmbio, né? E nós nos tornamos amigos, a Francisca, e ela me contou muita coisa sobre a cultura de Portugal, que é diferente da cultura brasileira, mas que tem uma certa irmandade,
né, digamos assim. Agora, da cultura africana e da cultura indígena, a gente quase não conhece nada. Então, e tá na lei, né? Eu postei no vídeo que eu fiz, tá, sobre mitologia africana, eu postei uma cópia da lei que diz que nós temos que estudar a história afro-brasileira e indígena, tá? Então, isso é uma atividade que está prevista na lei brasileira. Ainda eu acho curioso que poucos professores façam essas atividades, né? Mas eu acho importante eu tentar fazer a minha parte, né? Aqui, ó, recuperações, vocês estão vendo aqui, né? Primeiro trimestre. Isso aqui, ó, é importante, tá, gente? Chamadas segundo trimestre. Quer ver, ó? Vou dar uma olhada aqui. Olha só, eu tenho 20 entregues, né? Para esses aqui, ó, que está em verdinho, eu vou dar presença, né? Para todos esses meninos e meninas aqui do primeiro F, isso também acontece no C, no D e no E, tá? Agora, vejam aqui, ó, 13 trabalhos atribuídos. O meu querido Aminadab, que é o aluno que eu mais gosto, eu gosto muito dele, né? Ele não respondeu aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Quem mais dos alunos não é o único que eu gosto de vários, tem vários que eu mais gosto. Quer ver, ó? Para vocês terem uma ideia, um outro aluno que eu gosto muito e ele tá com falta, quer ver? Vamos lá. Ah, não, aqui não, aqui tá certo. Deixa eu ver aqui, eu vou encontrar. Deixa eu ver, aqui, ó. Vamos pegar no dia 3 de junho. Será que tá aqui? Ah, agora tá respondido. Não estou conseguindo achar meu outro aluno que eu mais gosto, que é o Alisson. Mas é que é importante que vocês vejam isso, né? Ó, agora eu estou no primeiro C. Olha aqui, ó, tem 10 trabalhos atribuídos e vários colegas, né, não responderam. Né? Esses alunos que tá em vermelhinho aqui, ó, pendente, podem levar falta, né? Então isso é um problema, tá? Só esclarecendo para vocês esse detalhe, tá aqui. Formulário chamada CED, né? Vamos lá. Mitologia africana, né? Essa atividade aqui, que é para ser entregue dia 17 de julho. Então tem muitos dias ainda, mas é bom já ir se antecipando, né? Para não deixar tudo ali, digamos assim, para o último instante, né, gente? Vamos lá. Vou ler para vocês aqui, ó. Leia atentamente o arquivo PDF em anexo e escreva um resumo em 3 partes, tá? Aqui, esse é o resumo, né? Esse é o PDF, aliás, perdão. Tá aqui o PDF, né? Já vou falar especificamente sobre ele, tá? Essas 3 partes, ó, item A. Item A, a dimensão da personagem protagonista. Quem é a personagem, onde está e etc. E especificamente qual aspecto faz parte da história real. Tá? Isso aqui já é um detalhezinho. Deixa eu aumentar aqui. Eu acho que vocês. Eu não enxergo direito, né? Então também parto do pressuposto de que os outros não enxergam muito bem direito. Vou aumentar aqui, ó, o zoom, né? Deixa eu fechar aqui o WhatsApp que tinha gente me chamando lá. Bom, vejam só. Então aqui, ó, voltando, né? Quem é a protagonista, o nome dela, né, onde ela está e outras coisas que você pode falar sobre ela. Né? Sei lá, algum outro detalhe você pode dar. Tem outras coisas que dá para falar. Né? E qual aspecto da história, né, qual aspecto faz parte da história real da humanidade? Vamos dizer assim. Bom, quando eu falei essa história real, isso é um pouco difícil de eu falar, porque para muita gente a mitologia e a religiosidade é uma coisa real, né? É a maneira como eles acreditam. Né? Para nós que acreditamos em outra religião e temos um outro Deus, aquilo não é real, mas para eles aquilo é real. Vocês entendem o que eu quero dizer? Deixa eu olhar aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida, né? Eu vou ver aqui. A Helena fez uma pergunta. As da recuperação ainda não, tá? Helena, as da recuperação ainda não estão prontas. Eu vou aguardar até o dia 10 de julho para receber todas as recuperações
e daí eu tenho até o dia 17 para lançar no RCO, tá? Não sei se era essa a tua dúvida, né? As demais estão lá, né? As demais estão lá. Helena, se você quiser, você pode falar, tá? Se quiser fazer uma pergunta, qualquer um aqui pode falar, tá? É só de nada, querida. Então tá. Mais alguma dúvida sobre isso, meus queridos? Bom, então vou voltar aqui, né? Caso vocês se lembrem, podem falar, não faz mal, podem me interromper tranquilamente, tá? Só falando aqui então sobre esse item A, né? A história real, como eu estava dizendo, isso é muito delicado, porque para quem é da religião da afro-brasileira, aquilo é uma história real, né? O modo como Olorum criou o universo é uma história real. No meu modo de ver particular, eu, professor Roberto, que tenho digamos assim, esse compromisso com a filosofia, o meu modo de ver, a ciência explica melhor a criação do universo, tá? É uma explicação que, no meu modo de ver, é a explicação real. Então, é realidade. Aquilo ali da mitologia grega, da mitologia africana, da indígena, de qualquer religião, cristianismo, budismo, judaísmo, qualquer uma, shintoísmo, né? Hinduísmo, qualquer religião faz parte da fé da pessoa. Tá? Então, o que nós precisamos é tentar pensar uma passagem que é a fé para a racionalidade. Né? Esse momento ali da história da humanidade, né, que é um momento tribal, que é uma cultura bastante, eu acho que é uma cultura bem ecológica, né, um modo de vida, que é viver na natureza, tirando dela apenas aquilo que você precisa para o seu sustento, sem destruir, sem ser predatório, né? É um momento ecológico, um momento bonito, mas ele também tem explicações sobre a existência, que são explicações baseadas na fé. Mas, para quem tem fé, aquilo é real. Só que aqui eu quero que vocês me falem de um ponto de vista científico. O que, que é o aspecto real? O aspecto real, né, que faz parte da história, é que essa personagem ela está dentro de um navio negreiro. Ela foi capturada como ela foi capturada e escravizada num tráfico humano, né, um crime, né? Mas como é que a gente vai agora nós estamos assim no século XXI, né? E mesmo naquela época, talvez existissem pessoas que fossem contra essa captura. Você captura uma pessoa que fala uma outra língua e porque ela é mais fraca que você consegue dominar ela e levar ela para servir os teus caprichos, os teus desejos, né? Em parte, assim, falando de uma maneira bem geral, né? Foi isso que aconteceu. Então, a história real, o que faz parte da história real desse livro é que a personagem protagonista é uma pessoa, um ser humano escravizado pelo homem branco português, né? E ela está dentro de um navio, tá? E ela foi tirada da sua família, né? Dos seus pais, da sua tribo e, pelo que eu compreendi, também dos seus filhos, né? Que ela não consegue mais ver, e do seu marido, né? Isso são detalhes que aparecem no decorrer do filme, tá? Do filme, perdão. Eu tô com a minha cabeça bem bagunçada hoje. Não é o filme, é o livro, né? A gente pode também pensar e pode imaginar esses acontecimentos ali, né? No fundo, a diferença entre um filme e um livro é um pouco isso, né? Um filme nos mostra a imagem pronta, né? E o livro nós temos que nós imaginar. Sei lá, se você pegar Game of Thrones, né? Eu já falei para vocês que é uma série que eu assisto, que eu gosto, né? Os livros são diferentes da série. A série é uma imagem pronta ali. O livro eu leio e eu vou imaginando, né? Mas é uma coisa parecida. Então aqui também, né? Tem esse livro, né? Do Reginaldo e tem as imagens que nós podemos pensar mentalmente. Vamos para o item B.
que eu falei naquela longa aula que eu dei no vídeo lá, um vídeo de quase 2 horas, né? Eu acho que eu exagerei um pouco e também errei muita coisa lá. Eu quero já já me corrigir sobre as coisas que eu errei. Mas o item B é a dimensão dos mitos africanos, né? Como viviam e como criaram o mundo, né? Como se deu a criação. Vocês vão contar isso no item B, né? Opcionalmente, você pode criar um mapa mental, se você quiser, também é legal, né? E junto com o resumo, você pode anexar esse mapa mental, né? Que começa com o Olorum, depois ele cria os orixás, né? Os orixás que aparecem no filme, de novo no filme, olha só, no livro. Bom, quando eu falar filme, vocês sabem que eu estou me referindo ao livro, né? É, ele criou Oxalá, né, que tinha um outro nome no começo. Ele criou Odudua, ele criou Ifé, Ifá, eu acho. Né? Ifé é a cidade, Ifá. Ele criou Exu também, que era o caçula, que era o mais que estava mais agitando tudo ali, né? Inclusive no Brasil, uma parte da cultura brasileira tornou esse Deus de uma forma muito negativa, né? Tem uma imagem muito negativa desse Deus da mitologia africana. Eu acho isso um tanto esquisito, né? Porque a gente não tem, por exemplo, Ares, que é um deus da mitologia grega, que é um verdadeiro demônio, aquele deus, né? Ares, né? Eris, a deusa da discórdia, né? São seres que são, né? Como eu diria para o meu sobrinho, o Bernardinho, são praguentos mesmo, né? E a gente não tem muito essa coisa negativa sobre eles. Mas sobre Exu, nós criamos uma visão negativa. Eu acho que tem um certo preconceito embutido aí. Tá? Nós temos que abrir mão de qualquer preconceito. E quando nós tratamos de filosofia, nós não podemos agir com preconceito. Nós temos que analisar o fato, o conhecimento, a teoria e a lógica. Tá? Bom, a C, que é a mais complicada, né? Eu tenho a impressão de que esse item C aqui é o mais complicado, porque eu peço aqui uma reflexão sobre a origem do universo na mitologia, tá? Sobre o nada, né? Sobre o movimento e sobre o poder da transformação. O movimento e o poder da transformação, ambos são poderes desse deus da mitologia, desse orixá, que é Exu, né? Movimento e transformação, tá? E tudo se transforma na natureza, né? Então é por isso que dentro da própria mitologia Yorubá, Exu ele tem influência, né? E vocês viram ali na história, né? Não sei se vocês já leram, mas quem leu já sabe, né? Que Olorum ele designou Oxalá para a criação do mundo, mas Oxalá não fez as oferendas a Exu, né? Então ele acabou perdendo essa oportunidade. Não é ele que cria o mundo, né? Inclusive eu queria mostrar para vocês um erro meu bastante grave que eu cometi na minha aula, que foi o seguinte. Deixa eu ver aqui. Que foi o seguinte. Eu falei que essa imagem aqui, vocês estão vendo essa imagem, né, gente? Todo mundo está vendo a imagem? Deixa eu verificar aqui, deixa eu voltar aqui. Aparece a imagem, né? Quando eu coloco aqui. Então, ótimo. Então, no vídeo lá, eu coloquei essa imagem. Eu não sei se aparece essa imagem na gravação, mas eu falei que esse aqui era Oxalá criando o mundo. Mas não é. Né? Esse aqui é o Dudua. Né? Porque o que acontece? Oxalá cometeu o erro de não se lembrar de fazer uma oferenda a Exu. Exu fez uma série de armadilhas para ele, né? Fez pelo menos 3 armadilhas. E aí, quando ele estava tem uma quarta armadilha, eu acho, né? Porque primeiro ele faz o Oxalá tropeçar na lama, né? Daí o Oxalá volta para trocar de roupa. Depois ele faz o Oxalá tropeçar no azeite, né? Novamente o Oxalá tem que se trocar.
E no terceiro ele faz Oxalá tropeçar no carvão, né? Tem um ali, eu acho que eu não contei isso também. Minha aula anterior foi muito longa e muito atrapalhada, né? Acho que todas as minhas aulas são atrapalhadas, mas eu cometo muitos erros, eu tenho que sempre fazer correções, né? E aí tem uma quarta, que é quando Oxalá tá cansado, né? Ele tá levando esse aqui, que é o objeto que ele chama de o saco da criação, né? Ele tá levando isso e ele vai se cansando no caminho, ele se cansa. Isso eu falei, eu lembro que eu falei naquela aula. E aí ele para beber água numa palmeira. Só que ao invés de água da palmeira, jorra vinho. E ele, com muita sede, foi tomando todo aquele vinho. Então, bom, imagine, ele ficou embriagado, né? Dentro um vinho dos deuses, né? Eu estou pensando assim, dentro da lógica ali, da mitologia deles, né? E aí, quando ele está embriagado, ele pega no sono, né? O álcool é uma droga pesada, né, gente? É uma coisa muito engraçada que, né, que na humanidade nós legalizamos algumas drogas e elas causam muito dano à saúde, né? Eu também, às vezes, tomo uma cervejinha, tomo um chopp, eu gosto, né? Vou com a minha namorada, às vezes, quando a gente podia, né? Agora ninguém mais pode nem sair para tomar um chopp e tal, né? Um vinho, uma cerveja. Mas há um problema aí que quando você se excede, né, em qualquer coisa que é demais, você acaba se ferrando, né? Aqui, a história de Oxalá é um pouco isso. Ele tomou todo aquele vinho e ele adormeceu e ele perdeu o que ele tanto queria, que era criar o mundo. Ele queria ser o criador do mundo, né? E o Dudua percebeu isso, foi lá, percebeu que ele estava dormindo, né? Pegou o saco da criação, que é assim que eles chamam, né? É uma sacola, né, e tal, e fez as oferendas para Exu, e ele então criou o mundo. Então, quando eu falei naquele vídeo anterior que esse aqui era Oxalá, criando o mundo, né, derramando a terra aqui nas águas, né, e depois a galinha vai ciscar e vai espalhar, vai criar os continentes e tal, né? Esse aqui eu falei que era Oxalá, eu errei. Esse aqui é Odudua, tá? É importante fazer essa correção. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Oi, Alisson. Tranquilo, querido, não tem problema, tá? Bem-vindo. Essa gravação depois vai para vocês, tá? Eu estou gravando aqui, daí eu faço um vídeo, coloco lá no YouTube, daí eu posto para vocês reassistirem desde do comecinho, quem perdeu. Mas no comecinho eu só falei sobre as recuperações, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Legal, legal, querido. Então, vamos lá. Cadê aqui? Pronto. Vocês estão vendo a minha tela aqui, né? O livro, certo? Está aparecendo para vocês, né? Deixa eu verificar. Bacana. Esse aqui é um aplicativo com o qual eu me bati tanto para fazer esse trabalho. Eu acho ele um aplicativo legal. Jamboard, né? O nome do aplicativo. Vocês podem usar também. Eu achei muito divertido. O que eu fiz? O que eu precisei fazer? Eu peguei o livro, né? O professor Leandro, que é nosso colega ali, é um professor de filosofia também. Ele tem o cabelo comprido. Vocês devem conhecer ele. É uma pessoa muito boa. E ele fez um mestrado em filosofia africana. Eu sempre falei para ele que durante toda a minha carreira como professor, eu sempre ensinava somente a mitologia grega, né? E eu estava já achando isso injusto, porque nós temos que também ter conhecimento, o básico, a gente tem que ter conhecimento das demais, né? E ele me deu de presente o livro. Esse livro aqui eu ganhei do professor Leandro. E daí o que eu fiz? Eu escaneei algumas páginas, né? Depois que eu escaneei em PDF, eu fui na internet, converti de PDF para JPEG ou JPG, não sei, tem os dois, né? E daí eu joguei dentro desse aplicativo aqui, que é o Jamboard, que ele só trabalha com arquivos de imagem, pelo que eu compreendi, tá? Então, olha só, aí eu tenho aqui a possibilidade de eu fazer essas marcações, né? Eu gosto disso, de poder destacar algumas coisas, né? Isso aqui, ó, por exemplo, né? É uma coisa importante, o autor, né?
Reginaldo Prandi, ou Prandi, eu não sei como é que é a pronúncia certa do nome dele, tá? Vou ficar por enquanto com Prandi, né? Ele escreveu muita coisa, ele tem muito conhecimento, né, sobre a cultura afro-brasileira. Tem aqui as ilustrações, que é essa mulher, a Joana Lira, fez uma ilustração, aparece nesse capítulo que eu passei, tem uma, mas nos demais capítulos do livro tem várias outras, né? E o próprio livro, né, que é Contos Afro-Brasileiros, a Criação do Mundo, né? O nome do livro. São algumas coisas que a gente poderia mencionar assim, e por alto, né? Aqui tem, eu falei sobre essa ilustração que a Joana Lira fez, né? É uma cobra, como se ela estivesse se autodevorando. Isso daqui a gente poderia pensar, talvez, para a criação do universo, a maneira como o universo se comporta, né? O universo se autodevora, né? E ele se autodestrói, né? Ele se expande, depois se encolhe, alguma coisa assim. É uma imagem meio enigmática. Não sei bem o que falar sobre ela, né? Mas qualquer um pode tecer seus pensamentos, né? Bom, aí o livro começa, né? Eu fiz essa aula, não vou fazer tudo de novo, tá? Mas eu só queria mostrar para vocês como tá aqui, né? Do jeito que aparece, inclusive, lá no outro vídeo que eu fiz, que é mais extenso. Lá vocês podem ver parte por parte, né? A Detutu é a personagem, né? Ela fala sobre Olorum, que é o Deus Supremo, né? Olorum é o Deus Supremo da mitologia africana. E eu vi muitos vídeos no YouTube sobre ele, e a história às vezes é contada de um jeito diferente do que está aqui. Isso é uma coisa interessante também de se pensar. Tem alguns lugares que chamam Olorum de Olodum Maré, algo assim, tá? Olodum é uma palavra até de um bloco de carnaval na Bahia, né? Que é um estado com uma população negra muito forte e que preserva a cultura africana, né? Isso é legal, né? Aqui em Curitiba nós não temos tanto isso. Temos também população negra, né? Mas não tem tanto destaque, por assim dizer, né? Nós temos que aprender com eles, que podem nos ensinar sobre a cultura africana, né? Então, Olorum seria o ser supremo que habitava a eternidade, tá? E assim vai, né? Ele se cansou da solidão, né? Resolve criar o universo, resolve criar o mundo, né? Ele cria os orixás, né? Os orixás são, pelo menos alguns citados aqui. O primeiro, né? O Exu, que é o mais novo, é o caçula, é citado aqui como aquele que tem o poder da transformação, né? Ele, ele tem esse destaque, né? Como tendo esse poder, tudo na natureza se transforma. Então, para que alguma coisa vá, vamos dizer assim, acontecendo, tem que haver um movimento, tem que haver um motor. Motor é aquilo que move. Ó, percebe? Mover é transformar, é tirar do lugar, né? Até mesmo a repetição, ele fala aqui, ó, daria origem a novidades, né? Você repete, repete, repete coisas, quando você vê, você está falando algo diferente, né? A repetição vai poder gerar algo novo, né? Ele recomenda a Oxalá, né, que seria o criador do mundo, que não se esqueça de fazer uma oferenda a Exu, mas Oxalá acabou se esquecendo, né? Aqui nós temos então a personagem, né, a Detutu, que é essa menina, essa moça, essa mulher, né? Ela segue Oxalá, né, cuidando para não ser vista. Gente, isso aqui me faz pensar um pouco. Eu falei isso no vídeo lá que eu publiquei. Em filmes ou séries, às vezes, o personagem ele é invisível, né? E às vezes acontece
de alguém, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, de alguém perceber ele invisível, né? Não sei se vocês já viram. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira bem esquisita, mas quem já assistiu filmes e séries sabe. Tem, por exemplo, no Harry Potter, não sei se vocês já viram, eu gostava de ver Harry Potter com o meu irmão mais novo, o Dante, né? Ele é meu caçula da minha família. A gente assistia também, né? Harry Potter. E tem uma parte em que ele usa o manto da invisibilidade, né? Eu acho que ele volta no passado, algo assim, não me lembro direito, e alguém vê ele e interage um pouquinho com ele, né? É uma maneira de pensar, assim, sabe? Esse momento fantasioso aqui, que também aparece no texto aqui, né? Com a Detutu, né? Uma outra coisa que eu pensei, não sei se vocês assistiram o filme Batman versus Superman. Eu assisto tudo quanto é bobagem. E eu vi esse filme, assim, como diversão, né? Eu não gosto nada dessas coisas, assim, como uma pessoa fanática, né? Mas só para ver eu acabei vendo, né? Daí tem uma cena em que o Flash, ele vai tentar atacar o Superman. E o Flash, você sabe, é o herói da hipervelocidade, né? E quando ele começa a andar ao redor do Superman em super velocidade, normalmente o Flash não será visto, ou seja, a super velocidade é uma invisibilidade. E naquela cena, o Superman, que também é super rápido, consegue vê-lo. Então é uma coisa assim, e o Flash fica espantado, né? Bom, eu não sei se isso ajuda a vocês a entenderem, eu acho que eu não deveria ter falado sobre essa cena, mas acho que a cena do Harry Potter dá para entender, né? Ele usa o manto da invisibilidade e ele vai lá espionar uma reunião, alguma coisa assim, invisível, né? Mas algum bruxo consegue vê-lo, né? E fica aquela piscadela ali, né? Ele pisca pro Harry Potter. Eu não sei se é o Harry Potter ou a Hermione, eu já não me lembro mais. Eu já vi esses filmes só como passatempo mesmo, né? Embora eu ache eles bonitos, tá? Mas aqui, né? Vocês verão que a Detutu, ela acontece isso com ela. Inclusive lá na frente, nas páginas finais, quando ela vê Exu, né? Exu parece que interage um pouquinho com ela, né? O que mais, né? Bom, ela aqui segue a história, né? Oxalá, que depois o nome Oxalá significa o grande orixá, né? Porque o que Oxalá está fazendo, né? Não dá para a gente dizer que o Dudua, que foi malandro e roubou o saco da criação, seja o único criador do mundo, né? Porque dentro dessa história aqui, o que acontece é que Oxalá vai criando o mundo através do poder da mente, né? O poder da mente desse orixá, ele vai pensando as coisas que devem aparecer no mundo. E quando ele pensa, esse pensamento se transforma numa matéria dentro do saco da criação que ele carrega. Tá? E conforme ele vai pensando, então vai aumentando o peso, né? Porque ele imagina um mundo, né? Ele imagina um mundo como deveria ser o mundo, e essa imaginação na cabeça dele cria lá dentro do saco da criação a matéria, né? Que depois vai se tornar o próprio mundo, né? Opa, vou voltar aqui. E assim segue, né? O texto, né? Deixa eu ver aqui. Essa. Então aqui, ó, ele era chamado de Obatalá, né? Que significa o Senhor do Pano Branco. Deixa eu ver se melhorou aqui. Melhorou um pouquinho. O problema desse aplicativo é isso aqui, ó, gente. Eu faço os tracinhos ali, os sublinhados, e conforme o zoom aumenta ou diminui, ele perde a localização, ó, né? Mas tá bom assim, dá para entender, né? Inclusive, quando você imprimir, se alguém quiser imprimir esse texto, você pode também fazer isso, né? Sublinhar, rabiscar para você entender bem. O senhor do pano branco, que eu já falei, né? Ele gostava de estar sempre limpinho,
No vídeo da aula passada eu contei até mesmo da briga que eu tive com meu irmão, né? Meu irmão jogou um pedaço de lama na minha camisa, eu fiquei uma semana sem falar com ele, né? Mas também a minha mãe deu uma punição severa para ele lá, por conta disso, né? Mas aqui, o Oxalá, ele tinha essa, também, digamos assim, esse cuidado, né? E ele vai passar pelas armadilhas que Exu preparou para ele, né? O, aqui, ó, o azeite de dendê, né? Que é a primeira. A primeira, na verdade, é aqui nessa página 18, né? Onde é que tá? Né? Na lama, né? Aparece aqui, ó. É o primeiro acidente de Oxalá na lama, depois aqui no dendê, no azeite de dendê. Onde é que tá? Tem mais uma. Aqui é a imagem, né? Esse aqui, Exu, né? E esse aqui é Oxalá, né? É difícil de escrever com esse mousezinho aqui, gente. Se vocês, depois que vocês terminarem essa aula, vocês podem até tentar também usar esse aplicativo. Talvez vocês gostem, possam até se divertir com ele, tá? E vocês certamente conseguirão escrever melhor do que eu nas coisas, né? Mas essa ilustração aqui é uma outra feita pela Joana, né? E, e é o segundo acidente, tá? Daí tem a terceira aqui, ó, um carvão, né? E enquanto isso, o Dudu estava cobiçando aquela tarefa de Oxalá, né? Ele vai se consultar com, aqui, ó, Ifá, o adivinho, né? Eu fiz uma longa explanação lá naquele outro vídeo, naquela outra aula, sobre um adivinho. O que é um adivinho? Muitas vezes você fala assim, adivinhar algo, né? Sei lá, você diz que. Eu soube que em 2014, um irlandês, antes do jogo, falou que o Brasil ia perder de 7-1 para a Alemanha. Vocês eram muito pequenos, né, naquela época, então acho que vocês talvez não viram esse jogo, ou alguns até viram, né? Eu assisti, foi muito triste para mim, eu gostava muito de ver o Brasil jogar e tal, torço para a seleção brasileira, apesar de toda essa politicagem que tem hoje em dia, né? Mas eu sempre torci muito pelo Brasil. Naquele ano, aquilo para mim foi um desastre, foi uma coisa que era imprevisível, né? Eu já fiquei muito chocado quando o Neymar foi na partida na partida anterior, o Neymar foi contundido, né? Quase que ele fica paraplégico, quase que quebram a coluna dele, né? Então aquilo para mim já foi muito chocante, assim. Daí eu já fiquei triste porque ele era a nossa esperança de ganhar a Copa, né? Só que ainda assim eu acreditava no time, acreditava. Eu nunca poderia adivinhar, olha a palavra aqui, um resultado como aquele. Eu acho que aquele cara, aquele irlandês que falou isso, ele chutou e acertou assim com uma sorte incrível, né? Eu não acredito que tenha mais alguém no mundo que tenha falado isso, que a Alemanha iria ganhar do Brasil em casa do Brasil de 7-1, né? Então às vezes a gente pensa o adivinho como esse cara que dá um palpite assim, né? E acerta. Mas a palavra adivinho vem de ars divina, ars divinatória, ou artes divinatórias. Divinatório de Deus, deuses, de divino, tá? Então, um adivinho é um profeta, é alguém que lida com as artes dos deuses, as artes dos espíritos, como a gente conseguir pensar, né? E Fá, que era um orixá também aqui, dizem, eles acreditam que ele sabe o presente, sabe o passado e sabe o futuro, né? Através dessa fé dele, né? Que ele possui, né? Bom, o Dudu, o Dudu vai se consultar com ele, né? E ele afirma que sim, né? Ele poderia tomar o lugar de Oxalá. Bastava ele fazer as oferendas para Exu. Bom,
O Dudu, então, segue essas recomendações, né? Ele vai fazer as oferendas para Exu, né? E ele, depois que Oxalá se embriagou, né? Ele realiza a criação, né? O Dudu, aqui, ó, né? Pegou o saco da criação, que é onde estava tudo aquilo que Oxalá tinha imaginado, né? E foi fazer aquela imagem que é essa aqui, tá? Que é a criação do mundo dentro da mitologia Yorubá. Né? Bom, quando isso acontece, né? A nossa personagem aqui, a Detutu, ela exclama, ela, o Dudua, né, que exclamou na verdade, essa palavra aqui, ó, essa expressão, Ilê e fé, tá aqui, ó, né, que significa, onde é que tá? Peraí, opa, que significa a Terra se expande, tá? E a Detutu, a personagem, ela acompanha tudo isso, né? Ela acompanha toda essa. Aqui no finalzinho aqui aparece, né, a interação que ela tem com o Exu. Deixa eu ver. Onde é que tá? Eu não me lembro. Eu acho que é na página anterior aqui. Eu não me recordo em qual página que é exatamente. Mas eu sei que ela aplaude, né? E Exu acredita que o aplauso foi para ele, né? Esse Exu é um deus muito. Aqui, ó, página 26, né? A personagem, a Detutu, ela achou tudo tão bonito que aplaudiu. Né? Exu achou que o aplauso era exclusivamente para ele, né? E aí interagiu com ela, né? Algo muito parecido com aquela cena do Harry Potter que eu tentei falar para vocês, tá? Bom, então isso dá um resumo geral, né, da história. Agora eu quero mostrar para vocês, gente. Deixa eu perguntar uma coisa. Cadê? Não, não é esse aqui. Eu quero mostrar um vídeo para vocês, turma. Vocês têm ainda uns 10 minutos de aula para ficar comigo? Ou como é que tá? Como é que vocês estão de tempo agora? Porque daí eu queria exibir esse videozinho para vocês. Vocês podem me dizer se dá para a gente ficar mais uns 15 minutinhos, pode ser? Tá. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Bom, quem precisar sair, eu entendo, tá? Não tem problema nenhum. Mas quem puder, fique aqui, porque eu achei um vídeo muito bonito que é feito por uma turma do sexto ano. Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu encontrá-lo aqui. Eu achei tão bonito esse filme e acredito até que vocês possam fazer também. Acredito que vocês possam fazê-lo. E talvez até mais bonito. Aqui, pera lá. Vou colocar a tela inteira mesmo, né? Fica mais fácil. Aqui tem umas informações desse vídeo. A criação do mundo segundo uma lenda iorubá. A animação realizada por alunos do sexto ano do colégio IEL de Londrina. Eu não sei que colégio é esse, gente, mas é da cidade de Londrina, para as aulas de história. Inclusive, eu fiz uma pergunta aqui, né? Eu escrevi um comentário, né? Perguntando se era baseado no livro do Reginaldo Prandi. E os alunos não sabiam ter certeza, mas tá? Isso é um detalhe importante. Quando vocês forem fazer, lembrem-se sempre de mencionar, né? A fonte, o autor de quem vocês estão falando, tá?
Vamos lá, então. Deixa eu colocar, vou colocar um trechinho só para vocês perceberem como foi feito o trabalho dessas crianças. Pessoal, eu não sei se o som do vídeo tá saindo para vocês. O áudio do filme tá, né? Então tá bom. Não, não tá? Ah, então pera lá. Pera lá que eu vou fazer diferente aqui. Deixa eu voltar aqui. Mas as crianças, elas desenharam, tá? Elas desenharam os deuses e foram fazendo uma leitura do texto. Esse texto que vocês têm que ler, eles leram. E daí foram vários alunos lendo. É um trabalho em grupo que eu achei que ficou legal. Eu me perguntei se de repente vocês aqui, alunos do estadual, não poderiam fazer também, talvez até mais bonito, não mais bonito no sentido de que fica melhor, mas com talvez com mais detalhes, né? Que vocês são mais velhos, né? E têm mais habilidade em relação às crianças lá, né? Então, pera aí, deixa eu só aqui. Acho que agora vai aparecer com o som. Aí vocês me avisam se não entrar o som, tá? Antes do início dos tempos, Olorum, o Ser Supremo, já habitava a eternidade. Ele vivia só, e tudo à sua volta era igual, sem diversidade, sem movimento. Acabou se cansando de tanto nada, de tanta mesmice, e decidiu fazer um mundo onde seu olhar pudesse pausar a cada instante, numa coisa diferente. Queria que tudo se movesse e se transformasse. Imaginou um mundo em que até mesmo a repetição daria origem a novidades. Olorum criou os orixás e atribuiu a cada um deles um de seus poderes, para que juntos governasse o mundo em seu nome. Antes de mais nada, foi preciso criar a terra e o firmamento, e o que neles deveriam existir. Oxalá, o filho mais velho de Olorum, recebeu esse encargo. Olorum entregou-lhe o saco da criação, que continha toda a matéria necessária para a produção pretendida, e disse: Vai e crie, nada mais será como foi até agora. O mundo começará a existir. Lembre-se de que Exu, o mais novo de seus irmãos, recebeu de mim o poder da transformação. Sem poder, nada se faz. Não se cria e não se destrói. Não se faz crescer ou definhar, nem mesmo o mais insignificante dos seres. Faça uma oferenda a Exu, você sabe do que ele gosta, e ele o ajudará na criação do mundo. Pode deixar, Olorum. Oxalá despediu-se e seguiu estrada fora, levando o saco da criação nas costas. O fardo era pesado, a viagem longa e cansativa. Ele criaria o mundo, criaria o sol e as estrelas, a terra e a lua. Povoaria a terra de mares e serras e rios, e planícies e planaltas e cachoeiras. Depois cobriria as superfícies de terra, firme com plantas de todos os tipos e tamanhos. A cada pensamento que surgia na mente fértil de Oxalá, a matéria se agitava no saco da criação, que parecia ter ganhado um pulsar lento mais regular, e ficava cada vez mais pesado. A vida já se manifestava no saco da criação. De longe, Exu também acompanhava Oxalá, na esperança de ser chamado para dar sua contribuição à grande obra. Oxalá, preocupado demais em elaborar em sua cabeça o projeto do mundo, nem notava a presença de Exu. A cada passo que avançava na viagem da criação, Oxalá ia se convencendo de que não devia nada ao irmão caçula. Ele criaria o mundo. Essa era sua grande missão. Tinha o poder para isso. Ele seria grande, pensava, seria o maior dos orixás. E sua obra, inigualável, não tinha por que se preocupar com o Exu. Assim pensando, Oxalá esqueceu Exu completamente. Naquele tempo, Oxalá ainda não tinha esse nome, que na língua dos orixás quer dizer grande orixá.
era chamado de Obatalá, que significa Senhor do Pano Branco. Para mostrar a Oxalá que ele não era tão autossuficiente e poderoso como imaginava, Exu lhe preparou 3 incidentes. Primeiro, fez Oxalá cair e sujar as vestes na lama da estrada. Oxalá não suportava a sujeira e teve que voltar para sua casa para se trocar. Perdeu um tempão. Mais adiante, Oxalá tropeçou numa cabaça de azeite de dendê e de novo sua roupa teve que ser substituída. Exu todo assistia e se divertia. Na terceira vez, foi com o carvão que Oxalá se sujou. E lá foi ele de novo se trocar. Oxalá não se lembrou de pedir auxílio a Exu. Odudua, outro irmão de Oxalá, acompanhava tudo com interesse e um pouco de inveja. Então resolveu tirar proveito da situação e criar ele mesmo o mundo. Afinal, o mundo não podia esperar Oxalá trocar de roupa infinitamente. Odudua foi se aconselhar com seu irmão Ifá, um adivinho que sabia tudo sobre o presente, o passado e o futuro. E aí, Fá, tudo jóia? Vê se os meus desejos irão se realizar. Ifá consultou seus búzios mágicos e disse: Sua vontade vai se realizar, mas você deve oferecer a Exu uma porção de yames. Ao chegar no lugar onde o mundo vai ser criado, você deve levar uma galinha de 5 dedos em cada pé, um camaleão e 41 correntes de ferro. Mas, antes de tudo isso, você deve pegar de Oxalá o saco da criação. Só isso? Fácil demais. Enquanto isso, Odudu deixou o presente de Exu em uma encruzilhada e se pôs a caminho do lugar da criação. Enquanto isso, Oxalá, prestes a cumprir seu destino, se arrastava sobre o sol quente, levando às costas o saco da criação, que lhe cada passo ficava mais pesado. O calor era abrasador e uma sede tremenda lhe secava a boca. Oxalá parou sobre um dendezeiro e fez um furo no caule da palmeira. Do buraco jorrou um vinho fresco e encorpado. Oxalá bebeu do vinho de palma até matar a sede, mas a bebida lhe deu muito sono. Ali mesmo, na estrada, Oxalá adormeceu, embriagado. Mais que depressa, Odudua, que seguia Oxalá de longe, chegou perto dele. Quando ele percebeu que ele não acordava tão cedo, Odudua pegou o saco da criação, pôs nas costas e seguiu adiante, deixando Oxalá com seus sonhos de criador. Pegou as 41 correntes de ferro que trazia, uniu uma à outra para formar uma só corrente, e por lá descer até a superfície das águas. Do saco da criação, tirou um punhado de terra que atirou sobre as águas. E ali se formou uma pequena ilhota. Em seguida, soltou a galinha de pés de 5 dedos e ela se pôs a ciscar, espalhando por todos os lados a terra da ilhota. Uma grande superfície sólida foi se formando sob os pés da galinha. O chão alastrou-se entre os olhos de quem alguém já não poderiam enxergar. E por fim disse Odudua, Ilê e Fé, que na língua dos iorubás quer dizer a terra ao se expande. Prontinho. Então, tá aí o vídeo das crianças lá do 6º ano. Os desenhos eu achei bonitos, assim, são desenhos bem simples, né? Mas eu achei legal que eles fizeram essa animação, né? Contando toda a história ali desse primeiro capítulo do livro do Reginaldo Prandi, né? E esse livro tem vários outros capítulos, né? É um livro bem mais extenso que isso, mas por hora a gente vai ficar, né, com essa parte aí, tá? Com essa parte da criação, né? Pelo menos para a gente ter uma noção, assim, por alto, né, de como se deu essa história na mitologia africana. Tá bom, gente? Sobreviveram a mais uma aula de filosofia, né? Eu quero mostrar para vocês a nossa próxima matéria, que é os pré-socráticos, tá?
que é o seguinte. Ah, seria legal, Helena. Puxa, se vocês conseguissem fazer, porque vejam só, essas crianças do 6º ano, eles fizeram esse trabalho, né? E de forma que é um trabalho bem simples, eu acho bonito, porque mais importante do que ser perfeito é você mostrar o teu empenho, né? Mostrar o teu interesse e tal, né? E eles fizeram isso, eu acho que vocês poderiam fazer também um, né? E deixar para outras turmas que virão depois de vocês também, cada vez, né, ir aperfeiçoando esse trabalho, né? Eu acho que seria legal, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso próximo texto de trabalho. Eu vou começar com esses autores aqui, ó, que são os pré-socráticos. Por que que eles têm esse nome, pré-socráticos? Porque, em geral, eles eram anteriores ao filósofo Sócrates, tá? Então, eu posso dizer assim, todo o pensamento mitológico das mitologias grega, chinesa, africana, indígena, é um pensamento, é um modo de entender o mundo que é diferente do modo filosófico, tá? É diferente. O modo filosófico é inaugurado pelo filósofo Sócrates no século IV antes de Cristo, tá? Mas antes de Sócrates já tinham alguns filósofos que estavam fazendo um pensamento que vai tomar um pouquinho da mitologia, tá? E um pouquinho da razão filosófica, como se fosse uma espécie de meio termo, tá? Então, o primeiro, né, que nós iremos estudar será esse aqui, ó, Tales de Mileto, que é um autor que vai cair no vestibular da UFPR, que vai ser em janeiro, né? Foi adiado, né? Mas vocês vejam que volta e meia esses filósofos são prova de vestibular. Portanto, quando vocês estiverem lá no 3º ano, vocês poderão precisar desse conhecimento, né, para o vestibular, né? Tá bom, gente? Essa aula foi gravada, eu vou colocar no YouTube. Olha, é interessante que quem tiver tempo e paciência assista aquela primeira aula lá, que ela foi bastante explicativa também, né? E podem escrever dúvidas aqui no mural, no Classroom, no WhatsApp ou no link do vídeo também, onde vocês acharem mais prático. Alguma pergunta, meus queridos? Vocês não vão falar nada? Ninguém quer falar nada? Bom, então lembrem-se de responder os formulários de chamada, tá? E já comecem a fazer suas anotações aí para essas atividades. Muito obrigado por terem vindo, meus queridos, tá bom? Quarta-feira que vem eu volto. Oh, que legal, Helena, muito obrigado. Alisson, Thalita também, todos os que estão aqui. E quarta-feira eu vou começar às 14 horas. E daí na quarta-feira eu vou querer que vocês falem alguma coisa, hein? Porque a ideia é que vocês também conversem um pouco aqui, né? Senão só eu fico falando, né? Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, Alisson. Como é que você É tá, Maurício, querido? professor. Ah, Maurício. Ah, desculpa. Eu achei que era o Alisson, porque a voz é parecida. Tudo bom, Maurício? Tudo, e você? Tudo ótimo. Fiquei muito feliz com teus trabalhos, Maurício. Achei Ah, muito bons. agradeço, senhor. Uma Legal. dúvida, agora você passou a recuperação, né? Eu posso finalizar ou como que eu tenho que fazer agora com elas? Senão depois com o tempo ela fica pendente. Pode só marcar como devolvida, como finalizada, não precisa fazer, tá, Maurício? Entendi. Quem tá com nota boa não precisa fazer. Ok, obrigado, professor. De Obrigado pela nada. aula aí. Valeu, Com muito certeza, já tá até obrigado. mandando a atividade de hoje aí já pra deixar tudo em dia. Mas valeu mesmo, professor. Valeu, querido. E pensem nessa ideia de repente fazer uma animação da história, né? Pode ser da mitologia grega, pode ser da mitologia africana, ou até mesmo da mitologia indígena, né? Que vocês acharem interessante. Tá bom, turma?
Valeu, turma. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Tchau, professor. Tchau, 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 Maurício. Valeu.